Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz, para conversarmos, para ouvirmos o Teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a Tua proteção, o Teu amor, a Tua intuição para esse momento tão especial que é falar do Teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal 98.3. Eu me chamo Denise e trabalho no Centro Espírita Francisco de Assis. E essa mensagem desse programa Momento Espírita, que sempre acontece todos os sábados de manhã, a partir das 8 horas, né? Então eu vim gravar essa mensagem e pensei, qual o tema? Daí pedi orientação, né? A espiritualidade veio. Essa mensagem que traz muita verdade às nossas almas. E é do capítulo 24, o item 1, 2 e 3. O início aqui desse capítulo. Então eu vou ler um trecho e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mensagem tão rica. Começa assim: não coloqueis a candeia sobre o alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Não se acende uma candeia para colocar sob o alqueire, mas ela colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Isto está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeeira, a cubra com um vaso, ou a coloquem sob uma cama, pois a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não se deva ser descoberto, nem nada de oculto que não se deva ser conhecido e aparecer publicamente. São Lucas
no capítulo 8, versículo 16 e 17. Daí os seus discípulos se aproximaram e disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? Ele lhes respondendo disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem, e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutarei com os vossos ouvidos, e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e os seus ouvidos se tornarão surdos, e eles fecharão seus olhos de medo, e os seus olhos não vejam. Que os seus ouvidos não ouçam, e que o seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, no capítulo 13, versículo 10 e 15. Então, vejam que parábola sábia. Então, temos que compreender um pouquinho dessa palavra, não é? E Jesus mesmo disse, já logo no início, e ele falou por parábola para que em todos os tempos essa mensagem fosse ficar para um dia, na compreensão necessária do momento, daquele povo, né, que escutava, que não conseguia compreender. Jesus falou dessa forma, e hoje em dia também nós temos que analisar essa mensagem. Então, os discípulos até estranharam, porque Jesus falou e eles já sabiam os mistérios por trás dessa parábola. Como ele mesmo disse, para vós que compreendem a minha mensagem, eu já falo de outro modo. E para a população em geral, não tinha que ser por parábola para adiante ser esmiuçada essa mensagem, ser analisada, ser assimilada. Então, ele fala assim, ó. Então, ele fala que ele falasse, todos os discípulos poderiam falar como Jesus, e os vossos ouvidos não ouviriam. Então, o que ele quis falar com isso? Como hoje em dia ainda Jesus fala, e as coisas da matéria deixam o homem surdo. Ele não consegue ouvir essa mensagem para assimilar. Então, vai ter olhos e não vão conseguir enxergar. O que esses olhos não conseguem enxergar? Todo o encantamento que Deus produz com a mensagem, com a nossa interiorização, com a nossa concepção, que também não estamos sozinhos. A todo tempo, essa mensagem também fala do plano espiritual, de todos que estão já na faixa do plano onde o corpo não existe, os desencarnados, que continuam vivos como espíritos eternos. Eles nos acompanham e sabem do nosso pensar, eles sabem do nosso caminhar. E ele fala ali, terão olhos e não vereis. É nessa situação. Porque o coração, ele não se abre para esse amor, para essa verdade que Deus já pronunciou há muito tempo, né? Ele tem falado, como Jesus falou por parábola, e nós não compreendemos. Temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, assim Jesus falou. E essa mensagem que ele está falando aqui agora tem que ficar alta em nossa mente. Como assim ele também nos disse, orai e vigiai, porque o mundo está cheio de armadilhas. E se não tivermos uma concepção de confiança em nossos passos, de esperança, nós não vamos conseguir obter resultados positivos. Tanto agora que o mês que passou, setembro, teve um mês inteiro com tantas campanhas para combater o suicídio. Então, as pessoas pensam que findando o corpo, finda tudo. Não, a alma fica, a alma vive
Então, nós temos que obedecer o que Deus quer, respeitar o nosso corpo, respeitar mesmo que a alma esteja doente, abre o coração, fale. Temos a boca para pedir ajuda, temos que ter humildade para entregar as nossas dores para alguém, para um psicólogo, um psiquiatra. Vá atrás, busque um amigo, porque a todo momento estão os nossos protetores, os nossos anjos guardiões próximos aos nossos ouvidos, falando, incentivando, motivando, só que não conseguimos escutar essa intuição. Como aqui fala, ouvidos de não ouvir, é ouvir essa intuição que nos favorece os passos. Não estamos sozinhos, meus irmãos. Se não ouvirmos com os bons ouvidos como Jesus pede, estamos sujeitos às sugestões destrutivas, como aquele desenho animado que tinha um anjo bom e o outro espírito ali que queria nos conduzir ao mal, não é? Então, na nossa vida também é assim, se não buscamos o caminho da luz, como Jesus disse, a luz tem que ficar no alto, buscar Jesus, buscar Deus, buscar essa proteção dos nossos amigos espirituais, não vamos ouvir os bons conselhos. E que saibamos nós assimilar com a oração que nos fortalece, com a meditação, nos buscando interiormente, introspectando com o nosso eu. Essa centelha de Deus está em nós. Essa força que nos dinamiza nos faz mais firmes, mais confiantes. Saibamos nós ter olhos de compreender. Não precisamos ser videntes. Precisamos sentir a energia de Deus, a energia que habita neste planeta. O magnetismo que põe tudo em movimento preciso. É só analisarmos a natureza, meus irmãos. Analisarmos que botamos uma sementinha, quando percebemos ela já está grande, já está fluindo através da chuva, através do sol, através da produção desse Pai que age a todo momento nessa natureza, como em favor dos animais, como em nosso favor. E não estamos sozinhos. Somos tão agraciados que Deus nos manda, ao levantar um pássaro, a cantar, a nos pronunciar esse som agradável ao ouvido, esse canto. O canto das marés, o canto dos ventos, o canto através de tantos instrumentos. Que saibamos ouvir esses sons. Nós temos olhos de ver essa beleza. Nós temos oportunidade de pronunciar a palavra como eu estou usando. Que saibamos otimizar essa palavra para produzir algo de bom, como os cantores, como a todos que pronunciam uma palavra em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor. Que saibamos, meus irmãos, usar os nossos sentidos ao nosso favor. Nós temos tanto operando nesse corpo humano que está com tantos órgãos fluindo a nosso favor, membros, abrigando essa alma que precisa estar sadia, que precisa estar alegre, que precisa estar disposta à vida. E nessa mensagem, sabe que eu me lembrei muito do nosso Francisco de Assis, esse que agora, esta semana, dia 4 de outubro, é muito lembrado. Todos lembram de Francisco de Assis, pois nessa data ele desencarnou, ele cumpriu a sua missão nessa passagem terrena, né? Então ele desencarnou em 4 de outubro de 1226 e deixou um legado de toda a luz, como todos dizem, o sol de Assis. Assim ele ficou gravado em nossos corações. E ele diz assim: ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente instruído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Ele que louvava a todas as criaturas, ele que tinha um magnetismo que chamava os animais, ele que conduziu o lobo, a calmaria, que
aquela população de Assis estava apreensiva com o lobo perigoso, e ele fez manso com aquela energia magnética que transformou em amor. E assim o que ele necessitava, o alimento, ele conduziu ao lobo. Então ele que dizia que um raio de sol é o suficiente para afastar todas as sombras, né? Ele dizia assim, que o Senhor volte os teus olhos para ti e te dê paz, que o Senhor te abençoe. Onde há amor e há sabedoria, não tem temor e nem ignorância, porque estamos confiantes. Olha, é uma mensagem mais linda. Ele botava assim, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estarás fazendo o impossível. Então, olha, é muita bênção que esse condutor da simplicidade, condutor da paz e bem nos deixou com essa candeia que ele compreendeu. Ele transformou a igreja, ele transformou um patamar de luxo, num patamar simples como Jesus. Que Jesus ia para as praias, Jesus ia para os montes, Jesus, ele hipnotizava com o olhar manso, com o olhar caridoso, com o olhar curativo. E Francisco seguiu a ele com o mesmo sentimento. E para fechar essa mensagem, eu vou ler a oração de Francisco de Assis, que traz o roteiro para a nossa vida, o roteiro para compreendermos o candeeiro. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, que o leve o amor. Onde há ofensa, que o leve o perdão. Onde há discórdia, que o leve a união. Onde há dúvida, que o leve a fé. Onde há erro, que o leve a verdade. Onde há desespero, que o leve a esperança. Onde há tristeza, que o leve a alegria. Onde há trevas, que o leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então a vida não morre, meus irmãos, a vida continua, como Francisco disse, e as trevas não devem de fazer mais parte de nossas vidas, que leve a luz. Ó Mestre, vamos pedir ao Mestre, como ele se colocava em súplica, Mestre, fazei-nos instrumentos, fazei-nos operantes, a nós mesmos, não só ao outro, mas primeiramente a nós, nos compreendendo, nos amando, nos abraçando, nos colocando à disposição de um novo ser que habita aqui, que quer também abraçar. Jesus fez isso, Francisco de Assis fez isso. É tão bom abraçar o irmão, é tão bom sorrir, é tão bom movimentar com a música, dançar. É tão bom estar disposto, estar motivado a esta vida. Então, sejamos luz, sejamos nós paz e bem e muito amor, como Jesus nos ensinou. Então, termino essa mensagem e agradeço a cada um que me ouviu pacientemente. E eu fui a primeira a aprender algo a mais. Sempre Francisco me fascina, sempre Francisco me incentiva. O meu coração se torna um pouquinho melhor a cada dia quando eu compreendo um pouquinho dessa riqueza. Não a riqueza que o seu pai tinha deixado para ele e não compreendeu que ele largou, mas a riqueza que ele nos deixou pela eternidade. Essa verdade que torna todos nós mais unidos, mais fraternos. Muito obrigada a cada um e que tenhamos uma abençoada semana. Então, queridos irmãos, neste momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos,
ou levar sua mão ao seu ferimento, a sua dor, a sua angústia, a sua dor física, a sua dificuldade do momento. Entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. Que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida, ou que tenha intenção de fazê-la, possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus. E que assim seja.